A paz do Senhor, meus queridos. É bom estar com vocês novamente. E para que vocês pegassem papel e caneta e um lápis, né? Então eu ia pedir para vocês, por gentileza, que o façam. Por quê? Porque nós teremos muitos versículos para ler. Eu vou embasar bastante aquilo que eu vou falar em cima de texto bíblico, que é a proposta de uma escola dominical, inclusive. Mas como nem sempre vai ser possível eu abrir a Bíblia aqui, eu já fiz uma projeção prévia, então eu vou olhar aqui para o meu lado esquerdo, vocês vão me ver dessa forma aqui, né? E eu vou ler os textos que vão estar aqui na minha frente. Então, para que você possa me acompanhar, eu peço por gentileza que você vá anotando os versículos e, se possível, coloca do lado o tópico, né? Por que eu estou mencionando aquele versículo, para que você possa posteriormente fazer a sua meditação e o seu estudo. Meu objetivo é orientar o estudo da eclesiologia, que é o nosso assunto de hoje, tá? Estou falando bastante para dar tempo de os irmãos pegarem papel e caneta, tá? Por isso que eu ainda digamos assim, nós vamos começar efetivamente através de uma oração, tá bom? Então, por favor, eu vou falar, como eu disse, bastante coisa, vou ler bastante coisa, só que o tempo de procura ele vai ser minimizado porque eu já fiz as projeções aqui na tela do computador. Então vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos oriente em tudo que vamos fazer nessa manhã. Senhor Deus, obrigado por estarmos, Senhor amado, aqui, Senhor amado, estarmos juntos como tua igreja. Apesar de não estarmos fisicamente juntos, estamos ligados a uma mesma cabeça que é o corpo de Cristo. Queremos te agradecer, Senhor amado, por esse canal de comunicação que nos permite falar com os irmãos, nos relacionarmos, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, e ainda que não entendamos muitas das coisas que acontecem no mundo, nós sabemos, Senhor, e temos certeza que Tu estás olhando todas elas e Tu não perdeste o controle de nada. Por isso te pedimos, Senhor, nos orienta, dá-nos, Senhor, a capacidade para entender, Senhor, aquilo que a Tua palavra se revela a nós. Obrigado por tudo, abençoa meu irmão ou minha irmã que vai participar comigo e aquele que não puder participar, mas que venha assistir posteriormente, que possa ser alcançado também pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o nosso tema de hoje, a gente não está utilizando uma revistinha, né? Então eu e o presbítero Alex, nós vamos nos desdobrar em trazer temas relevantes ao crescimento, né, não só de conhecimento, mas espiritual da igreja. Porque se nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós ganhamos crescimento espiritual com isso. Nós vamos falar hoje sobre eclesiologia. O que é eclesiologia? Eclesiologia é o estudo da doutrina da igreja, tá? E eu vou fazer mediante algumas provocações. Primeira coisa, é preciso que seja dito que igreja, ela advém do Novo Testamento. Se no Antigo Testamento nós tínhamos a figura do templo, no Novo Testamento nós temos a figura da igreja. Aí os irmãos podem dizer, mas não é a mesma coisa? Não. Templo é o local em que nós nos reunimos para adorar o Senhor. Mas neste momento, por exemplo, nós estamos numa live e eu estou ao vivo e eu tenho certeza que todos vocês, né, estão aqui querendo aprender a palavra do Senhor. Então, nesse momento, a nossa igreja é essa. A igreja, ela não está vinculada a um prédio, digamos assim. Aí os irmãos podem falar, o prédio não é importante? Claro que é importante, é muito bom estar pessoalmente com os irmãos. Eu estou vendo aqui vários irmãos, o rostinho de alguns irmãos que eu convivo com frequência, e irmãos lá de longe, né, que já não estão mais conosco por questões da vida, mas estamos juntos, estamos unidos à mesma cabeça. Então, a primeira definição que a gente vai trazer de igreja é o sentido da palavra igreja. Igreja vem de eclésia, e eclésia significa sair. Sair, eu não vou dizer sair para fora porque é uma coisa redundante, né? Mas extrapolar o universo de estarmos fisicamente no mesmo local. E é isso que por acaso nós estamos fazendo agora. Volto a dizer, isso não é uma mensagem contra a figura do templo. O templo ele foi instituído por Deus
primeiramente, o tabernáculo foi instituído por Deus, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Era uma forma visível que o povo teria de expressar a sua gratidão e expressar o seu arrependimento em um local específico, onde a presença de Deus seria, digamos, diria até visível, né? Mas a igreja hoje, ela é a representante de Cristo na Terra, né? Ela é a difusora da mensagem dele, né? Muita gente acha que eu nasci para adorar, ótimo, você nasceu para adorar, mas se Deus quisesse que exclusivamente você adorasse, você nascia anjo, você nascia serafim e estaria lá em volta do trono gritando santo, santo, santo o tempo todo, como está lá em Isaías 6. Você nasceu aqui nessa terra para ser igreja, e igreja tem as suas especificidades. E é isso que a gente vai tratar. A primeira coisa que a gente vai tratar agora, depois desse longo período digamos, de introdução, é a respeito de quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi Cristo. Quem funda a igreja é Cristo. E antes que alguém pense que foi outra pessoa, ou que ela está instituída sobre uma pessoa de um apóstolo, nós vamos ler rapidamente. Aí eu vou começar a pedir para vocês anotarem, tá? Nós vamos ler rapidamente o que está em Mateus 16, versículos 16 a versículo 18, que diz assim, sobre uma declaração de Pedro. Respondendo Simão Pedro: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma leitura que não fosse apurada diria que essa pedra é a pessoa de Pedro, porque o nome tem a mesma estrutura. Só que acontece que Jesus, quando afirma que sobre esta pedra construiria sua igreja, edificaria sua igreja, ele está dizendo que ele vai fazer isso a partir da declaração de Pedro. Qual é a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é o fundamento da nossa igreja. É o fundamento daquilo que nós entendemos por igreja, e não necessariamente a pessoa de alguém. Mas se ficou dúvida de alguma forma, se alguém acha que o que eu estou fazendo é uma questão de... Não estou dizendo que os irmãos façam, eu estou fazendo uma provocação apenas, é claro. Se os irmãos quiserem ter uma ratificação desse entendimento, basta nós lermos, por exemplo, o que está em Atos, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. Eu fico tranquilo de falar, porque daqui a pouco, se o presbítero Alex puder, ele digita para mim. Mas se não puder, você pode assistir de novo. É até bom que você ratifique as informações. Diz assim em Atos, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, quem está falando é Pedro, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o próprio Pedro ratifica essa pedra, que essa pedra fundamental é Jesus. Mas, se fôssemos avançar mais um pouquinho, Pedro também diz, lá na sua carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 8, diz o seguinte: 1 Pedro, de capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram,
essa veio a ser pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Não são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. E ainda podemos, para encerrar esse raciocínio, nos apegarmos também ao que foi dito pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Efésios 2, 20 ao 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, a igreja, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, queridos? Eu acho que depois desse texto todo, não há mais nenhuma dúvida de que temos a convicção de que nossa pedra, nosso fundamento, pedra angular, era uma pedra em formato de L que era colocado no início das construções para servir de gabarito para toda a construção. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a referência da igreja. Em nenhum outro momento, em nenhum outro aspecto, a gente pode considerar que ele seja diferente. Se for dessa forma, não será uma igreja de Cristo. Tudo bem, queridos? Então vamos em frente. A palavra igreja, já falei que significa eclésia, né? Agora, ela também tem uma conotação, nós adotamos a conotação de congregação. Então não há nada de errado, não há problema nenhum, e a própria Bíblia utiliza essa expressão como uma congregação. E aí a gente pode ter uma abrangência universal. Eu não estou falando da denominação Igreja Universal, eu estou falando que enquanto, foi aquele primeiro discurso que eu fiz, enquanto estamos aqui nesta terra, enquanto estamos aqui, eu estou atrás de um celular aqui no meu pequeno escritóriozinho, os irmãos estão aí, nós continuamos sendo Igreja de Cristo. E isso a gente pode ver em duas referências em especial. Nós vamos ver que a Bíblia ela faz menção ao termo de igreja local. O que é uma igreja local? A Manancial de Vida é uma igreja local. A Igreja Batista de Niterói é uma igreja local. Agora, todos nós, tanto nós, a Igreja Manancial de Vida, quanto a Igreja Batista de Niterói, nós somos uma única igreja da qual Cristo é o nosso cabeça. Então, apenas para a identificação dessa diferença entre igreja universal e igreja local, nós vamos ler 3 referências bíblicas, tá? A primeira é em Efésios capítulo 1, versículo 22, que nós vamos ver uma referência ao conceito de igreja universal, ou seja, uma igreja que está fora, respectivamente, dos limites físicos das paredes, digamos assim. E da igreja local, nós vamos ver 2 referências: Atos, capítulo 9, versículo 31, e Romanos, capítulo 16, versículo 4. Então, repetindo, né? Efésios, capítulo 1, versículo 22, nós vamos ver a respeito da igreja, do conceito de igreja universal, e a igreja local nós vamos ver em 2 textos bíblicos: Atos 9, versículo 31, e Romanos 16, versículo 4. Vamos ler cada uma dessas referências. Efésios 1, versículo 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Agora, lendo as referências de igrejas locais, temos Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Na verdade, está falando de uma localidade, né? Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Mas a referência seguinte, a gente vai falar, mais uma referência, né? Atos 9, 31 e Romanos 16, 4. Aqui, ótimo. Aos quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isto não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Outras referências que a gente poderia utilizar, sem problema algum, por exemplo, as cartas que são direcionadas às igrejas, lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. A igreja de Éfeso, de Laodiceia, de Esmina, de Pérgamo,
Filadélfia e mais duas ainda que eu não estou me lembrando aqui de supetão, mas são 7 igrejas. Sardes, falta uma, né? Também é uma referência a uma igreja local, física. De qualquer forma, o importante é entendermos o seguinte: existe um conceito de igreja local e igreja universal. Igreja local é o endereço da igreja. É como nós temos, por exemplo, a Manancial de Vida aqui na Avenida Central, né? E a igreja universal é a igreja cujo qual todo servo de Deus participa. Participa como? Como corpo de Cristo. Nós temos comunhão em Cristo com outros irmãos que ainda nem conhecemos. Tudo bem, queridos? Vamos em frente para outras definições. Quais são os objetivos da igreja? Objetivos. Ela tem alguns objetivos muito especiais que vale a pena nós mencionarmos. O primeiro é a questão do evangelismo. E antes de eu falar em evangelismo, vamos fazer uma distinção aqui entre evangelismo, evangelho e evangelização. Evangelho é a mensagem de Cristo, é a mensagem de salvação em Cristo. Evangelho. A evangelização e o evangelismo são diferentes. O evangelismo é o emprego de determinadas técnicas. Por exemplo, tem gente que existem cursos específicos para ensinar as pessoas a fazerem uma abordagem, a ensinar as pessoas a falar, a puxar um assunto, ou até para conhecer também o que é o evangelho, né? Porque para você pregar, você tem que saber o que você está pregando. Então existem treinamentos. Quando eu era criança lá, eu tinha 12 anos de idade, a igreja que eu frequentava tinha curso de evangelismo. Eram 8 semanas que a gente fazia para aprender como evangelizar. Agora, depois de adulto, eu fiz novamente com o pastor... o meu pai, esqueci o nome, ele teve recentemente aqui na Manancial de Vida, esqueci o nome dele, quem puder lembrar eu agradeço. Sobre o evangelismo explosivo, né? Desculpe, realmente esqueci o nome dele, estou tentando lembrar aqui, mas pensando em outras coisas ao mesmo tempo fica mais difícil. Que são técnicas de você abordar, de como você introduzir o assunto. Isso é o evangelismo. E a evangelização já é diferente. A evangelização é a divulgação do evangelho. Ou seja, é a aplicação das técnicas de evangelismo. Então, por exemplo, nós decidimos fazer um grupo para pregar a mensagem de Cristo, o evangelho. Para isso, definimos uma estratégia de evangelização. Olha, vamos nos reunir na igreja num domingo às 4 horas. 4 horas não, né? Vamos lá, vamos botar sábado. Sábado, 2 horas da tarde. E vamos fazer um trabalho de forma que um grupo vá para a rua tal, outro para a rua tal, outro vá em determinados comércios, ou outros vão em determinados, vão em hospitais ou presídios, ou seja lá onde for, né? Isso é um ato de evangelização, né? Mas como é que a gente vai fazer essa abordagem? Isso é verificado no evangelismo, ou seja, é a técnica que é, digamos assim, empregada para divulgar o evangelho. São apenas definições que vale a pena a gente saber. Agora, aonde que começa a referência bíblica do evangelismo? Começa na grande comissão, que está lá em Marcos 16, versículos 15 e 16, que diz assim: Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, por que nós falamos isso? Porque nós acreditamos que, apesar de nós conseguirmos enxergar as palavras de Cristo, digamos, eu não, vou ter muito cuidado com o que eu vou falar, como uma mensagem, entre aspas, filosófica. E por que filosófica? Deixa eu explicar direitinho para não ter mal entendido. Não é que Jesus seja necessariamente um filósofo, mas o filósofo é aquele que faz uma leitura de um período histórico, né? Os vários filósofos que nós conhecemos, né, do pré-modernismo, na teologia contemporânea, ou então lá os clássicos, né? E os pré-clássicos, todos eles, o que eles são na verdade? São pessoas que pensaram a sua realidade. Jesus Cristo, olhado nesse aspecto, ele também foi, digamos, um filósofo. Ele também propunha uma leitura da vida a partir de uma perspectiva diferente que as pessoas estavam acostumadas. Só que a diferença
é que Jesus era o Filho de Deus. E como Filho de Deus, a mensagem dele, ele muda o comportamento das pessoas, mas ao mesmo tempo transforma o seu caráter. Não é só uma mudança de comportamento voluntária para fim de ser uma pessoa melhor na sociedade, sim uma pessoa melhor de caráter, de sentimentos, uma pessoa melhor de virtudes. E também tem a perspectiva da vida após a morte, que é o porvir, que é a vida depois dessa terra. Por isso que ele é o Filho de Deus. E aí entram os aspectos que a gente já falou há 2 semanas atrás, da propiciação, da morte de Cristo e da sua ressurreição, que foi muito bem falada na semana passada pelo presbítero Alex. Mas o Evangelho, nós cremos no Evangelho como poder de Deus, como palavra de Deus. Então, vamos ler um texto que ratifica esse entendimento, que está em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Que diz assim, esse texto, às vezes ele é mal empregado, porque muita gente canta se imbuindo do texto, como se ele fosse direcionado a pessoas que que se propusessem a evangelizar. Não é o caso. Esse texto aqui foi um divisor de águas no ministério de Jesus, porque ele mostra aos discípulos, aos membros da sinagoga, que Jesus ele reconhece, ele traz para si a responsabilidade de ser o Messias esperado por aquela nação. O texto diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, olha os verbos que são empregados por Jesus, evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então você, meu irmão, quando você prega o Evangelho, você como corpo de Cristo, você está se imbuindo de uma ação que Cristo fez, que foi trazer a mensagem da Boa Nova, mas ao mesmo tempo você está fazendo parte do ministério do Senhor. Por isso que essa palavra é tão eficaz, por isso que ela muda caráter, ela muda comportamento, porque ela não é uma palavra que vai simplesmente fazer você tomar novas decisões, e sim você mudar o seu caráter, e isso faz toda a diferença. Indo mais em frente um pouquinho, eu abri esse hiato aí entre a definição de evangelho. Eu estava falando sobre, olha como é que as coisas, né? Eu estava falando sobre o evangelismo e acabei falando do poder do evangelho. Mas o objetivo era falar dos objetivos da igreja. Bom, um dos aspectos. A igreja ela tem a responsabilidade de instruir, através da evangelização, e orientar quanto à palavra de Deus. E digo mais, fazer discípulos também. Antes de falar sobre fazer discípulos, antes de lermos os versículos, lembrar que discípulo é uma forma de aprendizado cujo qual as pessoas ficavam uma do lado de um líder, e ela não só aprendia aquilo que o líder falava, mas também copiava o comportamento. Então, uma das coisas importantes também em ser discípulo de Cristo não é só você gostar da palavra de Deus, é você copiar, pelo menos tentar copiar, né, na medida do possível, as atitudes de Cristo, né? A benevolência, o amor, a prática do amor, a prática da compaixão, a não resignação. Isso tudo faz parte de você ser um discípulo de Cristo. Então talvez eu mencione aqui, porque eu já vi que já tem 25 minutos. Eu não gostaria de passar de 1 hora, mas o tempo voa e tem coisa dessa para falar. Vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo 14, diz o seguinte: E certo estou eu, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, querido, a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção. E realmente, chamar a atenção é uma coisa extremamente grosseira. A gente não deve chamar a atenção. Mas se você puder ajudar as pessoas que estão próximas a você, saiba que você está fazendo a obra de Deus nisso também. Né? Admoestar em relação a dar uma palavra de esperança ou trazer um esclarecimento sobre a palavra de Deus, você está trabalhando para Deus quando faz isso também.
Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Outro versículo que fala sobre exortação mútua, Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos lá. Fazer discípulos. Jesus na verdade eu não li, não li um texto parecido, acabei me enganando. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 18 e 19. Lembrando, meus irmãos, que o Novo Testamento ele começou a ser escrito, os evangelhos, mais ou menos 60, 70 anos depois da vida de Jesus. Então, o fazer discípulo era importante para que a igreja disseminasse a sua mensagem. Por quê? Porque as pessoas não tinham o texto que a gente tem hoje. Hoje, quando a gente está em dúvida, vai lá, lê, tira dúvida, pergunta ao irmão, né? Pede ajuda ao pastor. Naquela época não era assim. Então, o fazer discípulo, como é que você era cristão? Ouvindo mensagem e copiando, entre aspas, o comportamento dos outros. Vamos em frente. Extremamente importante também, como objetivo da igreja, guardar-se das mensagens contrárias ao Evangelho. Vamos ler, então, 2 Coríntios 11, os versículos 3 e 4, e depois de 11 a 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, e versículo de 11 ao versículo 15. Vamos ler, então. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você ouve um outro Evangelho, olha só, meus irmãos, isso aqui é importante. Se você ouve um outro Evangelho, se você ouve uma mensagem que não é de Deus e atribui por sua não percepção de que essa mensagem não é de Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo que você vai sofrer. Então é bom, isso é sempre um parâmetro para a gente saber, né, aonde que a gente está colocando o pé e as mãos, os pés e as mãos. Agora, nos versículos 3 a 15, diz assim, olha só, hein? Porque tais falsos apóstolos, aqui está apóstolos, o apóstolo Paulo escreveu para alguém com certeza, mas bota aí toda a gama de quem está sendo fraudulento, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eu acho que o texto já fala por si só. Eu não gosto nem de comentar, porque eu acabo me empolgando muito nesse tipo de assunto. Mas está claro. Eu acho que está bem claro para todo mundo entender. 2 Coríntios 11, capítulo 13, versículo 13 ao versículo 15, nós acabamos de ler. Né? Vamos em frente. Outra questão extremamente importante sobre ainda esse tema, eu não vou sair dele agora, é o que está escrito lá em João capítulo 10. A gente acabou de falar sobre falsos apóstolos e pessoas que se transfiguram tal qual o Satanás daqueles que os representam. Olha só que interessante. O parâmetro do bom pastor. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito de João capítulo 10. João 10, João 15, 14, 15, são textos maravilhosos. Vamos ler o versículo do 1 ao versículo 5 do capítulo 10 de João. Diz assim, olha: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Vamos dar uma pausa rapidamente. Jesus, se você continuar lendo esse texto, eu não vou ler todo, você vai ver que Jesus afirma que ele é a porta. Ele é o caminho para que você adentre ao céu. Ou seja, se você entra por alguma porta que não seja Jesus, você saiba que você está utilizando uma porta de um ladrão e salteador. Isso é muito interessante porque hoje, queridos, eu vi recentemente na televisão uma apóstola afirmando que a oferta entregue no altar era o vínculo do homem com Deus. Eu fiquei numa tristeza muito grande. Eu acho que ela não conhece o que prega. Não vou dizer nome, tá? Mas ela dizer uma coisa dessa, quem vincula o homem a Deus é Jesus Cristo, para deixar bem claro, né? Mas a oferta seria o canal o elo de ligação é redundante, o elo entre o homem e Deus, cujo qual Deus agiria na vida da pessoa. Isso não é evangelho. Só vou dizer isso. Então, quer dizer, uma pessoa que entra num curral, não passando por Jesus, que é a porta, é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Estamos falando agora de Jesus Cristo e daqueles que efetivamente professam a sua fé. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Olha só, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então isso é um alerta para nós, para que nós saibamos distinguir a voz do bom pastor. Não estou falando do nosso pastor Denizar, pastor Djalmar, pastor Éder, não. Estou falando da voz, da mensagem verdadeira de Jesus, tá? Deixar claro isso, que isso não é nenhuma provocação, digamos assim, não. Eu estou falando da mensagem de Jesus, a mensagem que é pregada por pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Essa nós temos que refutar e largar de mão, e deixa que o fim delas, Deus vai saber o que vai fazer, não somos nós. Mas de qualquer forma, não se permita ouvir a voz que não seja a voz do bom pastor. Que eu costumo dizer o seguinte: ovelha come grama verdinha, bebe água fresquinha e repousa, não dorme se estiver tensa. Por outro lado, bode come tudo que é porcaria, come até metal. E o que der para ele, ele come. Então vamos apurar o nosso apetite espiritual, digamos assim. Isso é um trabalho eu diria até de santificação, para todo dia a gente não se deixar levar por essa às vezes a gente querer adequar a mensagem aos nossos anseios. Isso também é muito perigoso. Indo mais à frente um pouquinho, a igreja tem um papel de assistência social também. Assistência social. Vamos ver, e tem um papel também, vou aproveitar que o livro é o mesmo, né? Tiago capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. E depois leremos Tiago 1, versículo 27. Ela também tem. Ela não tem muita gente que existe uma visão de que determinadas coisas só pertencem ao Estado, né? O Estado é que tem que fazer e a igreja tem que se preocupar com o lado espiritual. Tem também. Mas diz assim em Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E em Tiago 1, 27 diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta.
quando a gente diz a palavra religião, religião é religar-se com Deus. A gente se religa com Deus a partir de Jesus Cristo, tá? Mas a prática religiosa que é esperada de nós enquanto servos de Deus é a seguinte, Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, entenda órfãos quem precisa, né, porque o órfãos foi escrito num contexto da época, e as viúvas, da mesma forma, né, nas suas tribulações, e a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, o nosso compromisso aqui nessa terra, queridos, além de adorar o Senhor, de guardar nossa fé, de se santificar, não estou abolindo nada disso, mas a nossa responsabilidade de vida é ajudar a quem precisa e guardar-se da contaminação do mundo. Claro, pregar o Evangelho e tal, mas esse é o conceito que o Tiago fala no contexto social para cada um de nós. Vamos em frente. Então falamos, só para resumir, falamos da importância da assistência social, da visitação, da instrução, da pregação da palavra de Deus. Esses são os objetivos da igreja. Qual é a mensagem da igreja? O que tem que ser pregado? Nós temos o Evangelho, ele se restringe. Você pode explicar quem é Cristo, né? Faz parte, né? É o que diz lá em João 3,16, né? Que o amor de Deus fez com que ele enviasse o seu Filho para redimir os nossos pecados. Mas duas coisas importantes que são necessárias para que haja verdadeiras conversões a primeira é o arrependimento. Arrependimento é fundamental. Atos 2, versículo 37 e 38. Atos 2, versículo 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda em Atos, capítulo 3, versículo 19, ali fala do arrependimento para recebimento do Espírito Santo. Mas olha que coisa bonitinha também, que é dito em Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter é você mudar de direção. Convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, não basta arrependimento, tem que ter conversão. O que é uma conversão? Você está indo numa faixa e agora você vai para outra faixa. Você fazia isso, agora você faz isso. Ok, queridos? Vamos em frente. Outra mensagem importante, além do arrependimento, é a proclamação da segunda vinda de Cristo. E para isso nós vamos ler, eu vou procurar ser um pouquinho mais rápido agora na leitura, mas as referências estão aí e o vídeo vai ficar à disposição dos irmãos, caso os irmãos queiram ver novamente, pelo menos para anotar os versículos. Atos 17, 31 e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então eu vou ler agora Atos 17, 31 e depois 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Só tenho... Não, que ótimo, tá certo. Tá o 30 e o 31 aqui. Vou ler o 30 também. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Mas o versículo que eu tinha mencionado é: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o diante dos mortos. E o texto de Tessalonicenses diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os mortos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos,
os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, hoje pode estar ruim, mas um dia vai estar bom, porque estaremos com o Senhor. É claro que a gente não vive, ninguém vive, a gente vive em função da vida. E a gente vive em função do arrebatamento. Morrer é uma coisa que ninguém aspira. Mas nós sabemos que caso isso venha a acontecer, não é um consolo, é uma esperança de que estaremos com o nosso Senhor. Bom, a mensagem profética da igreja é o arrependimento e a proclamação da segunda vinda do Senhor. A igreja ela tem três organizações, digamos assim. A primeira é uma questão administrativa. A igreja ela paga contas, né? Ela paga contas, ela tem funcionários, ela tem tributo, alguns tributos, né? Ela é isenta de vários, mas tem alguns tributos que são inerentes, tem que pagar energia, né? Existe uma administração do prédio, digamos assim. Ela tem uma organização ministerial que ela está associada a vocações, né? Cada ministério ele é subdividido em tarefas e de acordo com a especificidade e o dom da pessoa, e de acordo com a necessidade da igreja também, né? Porque o cargo ministerial ele não é feito para agradar pessoas, ele é feito para trabalho da igreja, trabalho na igreja, né? Então é uma questão de vocação. E tem a organização espiritual da igreja. O que é a organização espiritual? É o controle do Espírito Santo? Não. É o controle das liturgias. Então, por exemplo, nós temos, de tempos em tempos, um batismo, né? 1 a 2 vezes por ano. Nós temos a ceia do Senhor 2 vezes por mês, né? Domingo de manhã e domingo domingo de manhã na escola dominical, no terceiro domingo e no primeiro domingo do mês, né? Em condições normais, né? Digamos assim, o que não está acontecendo atualmente. E também a celebração, eu falei da celebração de ceia e batismo, né, porque são ordenanças do Senhor, a gente já falou sobre isso na aula passada, mas isso também faz parte do contexto da igreja. No que diz respeito já à evangelização, a igreja ela pode atuar de forma transcultural ou de forma urbana. Forma urbana é o evangelismo conhecido, é aquela técnica de pregar às pessoas que estão na nossa redondeza. Quais são os grandes desafios? Você tem a questão da cultura, a cultura local, você tem a questão social, porque tem a questão da marginalização, tem a questão, marginalização no que diz respeito à margem da sociedade. Pessoas que moram na rua, que infelizmente moram na rua, que têm que ser tratadas com certo atenção especial, né? Tem a questão da cultura de consumo, ou seja, num lugar mais rico, o enfoque das pessoas sendo mais material, a pregação, não é que ela tem que ser voltada para isso, mas ela tem que desconstruir essa ideia, porque Jesus era pobre, né? Jesus não era rico, né? Ele fez, a Bíblia fala que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, mas não é de dinheiro, é de graça, é de salvação. E também para impedir também, na questão de evangelismo cultural, a disseminação de ideias contrárias ao Evangelho, né? Ideias que estejam associadas a coisas que Cristo não pregou. Por exemplo, a prática da violência, né? E eu falo assim, queridos, porque eu já vi no Facebook algumas pessoas se dizendo irmãos e convocando outros, também pseudo-irmãos, que isso para mim não é irmão, para lutadores de artes marciais, para defender algumas causas que eles achavam importantes em nome de Cristo. O nome de Deus, né? Não se esquecem de mencionar Cristo, vão mencionar em nome de Deus, porque Deus é alguma coisa que todas as religiões têm. Cristo é típico ao cristianismo, né? A mensagem de Cristo, a mensagem do Novo Testamento, ela é de não violência, e eu já vi esse tipo de coisa. Então, isso também tem que ser dito por pessoas pacifistas, pessoas que pregam o Evangelho de Cristo, que isso não pertence a nós, só que isso pode estar disseminado. Eu estou citando um exemplo de uma pessoa que eu conheço, né? Não é do meu convívio, mas eu conheço bem. A questão transcultural, ela já envolve uma espécie de capacitação distinta, porque é a questão de você fazer num outro país. E aí você tem o problema da língua, uma cultura muito mais variada, mais específica, e tem também a questão financeira, né? Porque isso custa dinheiro, né?
Tem o problema da comunicação, porque você pode estar num país que fale sua língua, né? Tem vários países da África que falam a nossa língua, Portugal fala a nossa língua, e nem por isso, nem sempre a gente se faz entender, né? Então tem outras questões envolvidas também, tá? Como é que a igreja tem que se comportar eticamente? Quais são as representações mais relevantes? Não estou dizendo exclusivamente, tá? Mas as expressões mais relevantes da ética da igreja estão vinculadas à figura do sal e à figura da luz. Não vou ler esses textos não, tá bom? Porque a gente já tem 48 minutos. Eu gostaria de conseguir acabar com 1 hora. Acho que não vou conseguir. Mas a figura do sal, que você pode ler lá em Mateus 5, versículo 13, e Lucas 14, versículos 34 e 35, ela nos traz a ideia de moderação e integridade. Ou seja, a Bíblia fala que se o sal não salgar, não serve para nada. Para que servia o sal naquela época? O sal ele servia para asfalto, conservação de alimentos e tempero. Então, quer dizer, o sal ele poderia ser utilizado como liga para que as pessoas pisassem em cima, mas pisassem no sentido de sólido, né? Ou seja, uma coisa consistente. Na questão do tempero, ou seja, não preciso falar o que significa sal para comida. E na questão da integridade, porque numa época que não existia geladeira, era o sal que não deixava as coisas estragarem. Então, olha que interessante essa associação que Jesus faz de por que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal que é capaz de dar sentido às pessoas nessa terra. Nós somos aqueles íntegros que procuram manter a integridade da mensagem de Cristo, não só para nossas vidas, mas também para que ela seja disseminada dessa forma, né? E também a figura da luz. A figura da luz a gente pode ver em Mateus 5, versículo 14 a 16, e Efésios 5, versículo 8. E a luz nada mais é do que um grande diferencial. Você pode estar em uma sala completamente escura, mas se você tiver uma velinha acesa, você enxerga aquela luz independente das trevas. Então eu acho que não há nada mais expressivo do que essa representação, principalmente quando Jesus nos fala o seguinte, na sua oração sacerdotal: Senhor, não vos peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ou seja, nós precisamos estar no mundo, sim. Essa ideia de transcendência, perdão, bati aqui com a perna. Essa ideia de transcendência, de que nós somos alheios ao que está acontecendo, é uma ideia, eu digo até inútil. Nós temos que fazer, influenciar, sim. Mas não estou dizendo que nós temos que impor as nossas opiniões, não temos dizermos que estamos certos. Nós temos que convencer as pessoas da importância da mensagem de Cristo, para que elas tomem realmente uma decisão a favor de Cristo. Queridos, eu não vou mencionar nome de religião não, tá? Mas religião que tem como projeto, digamos assim, como é que eu vou dizer? Projeto de territorialidade, de ter local, de ter um espaço, de ter uma figura profética específica, ou ter até um administrador, um governante, um rei, um presidente, seja lá o que for. Eu não vou falar o nome, mas existe uma religião específica que atende esses anseios, que não é o cristianismo. Não é o cristianismo. Estuda um pouquinho outras religiões, ou então me chama fora da aula, que eu digo exatamente que religião é essa, que tem esse preceito de buscar, essa cidade é minha, esse local é meu, fulano é meu, o governante é meu, e isso aqui vai ser um paraíso na terra. Não é o cristianismo, né? O cristianismo ele é muito específico nas palavras de Jesus, que diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Isso foi dito a Pilatos, quando Pilatos questionou Jesus e não encontrou acusação sobre ele. Porque se Jesus falasse qualquer coisa naquele momento, ele ia ser acusado de sedição. Ele não foi assassinado por sedição, ele foi assassinado por vaidade, por ciúme e por outros aspectos que já foram mencionados, mas eu não vou descambar para esse assunto agora não. Agora eu queria falar de um case de sucesso. O que é um case? É um exemplo de sucesso. Um exemplo de sucesso. A igreja primitiva. Vamos falar um pouquinho da igreja primitiva. Deixa eu só explicar o que é a igreja primitiva. Estou correndo um pouquinho para não passar muito de 1 hora. A igreja primitiva
Você já deve ter ouvido falar nos pais da igreja, né? E você, quando ouve falar em pais da igreja, você ouve falar em um monte de nomes que não são nomes que são citados na Bíblia. Só para você ter noção do que significa, tem até uma página muito interessante de uma igreja batista que está dando umas aulinhas sobre isso muito boas. Eu não me lembro o nome aqui não. Se depois os irmãos quiserem, eu boto aí no Messenger, né, ou então quem tiver o WhatsApp, passa para mim que eu passo o nome, passa até o link. Que fala sobre a igreja primitiva, que é bem superficial. Eu tenho até livros melhores, né? Mas é bem superficialzinho, mas é bom sempre, eu gosto sempre de partir do geralzão para depois para o específico. Então vale a pena. A igreja primitiva é a igreja que é construída logo após a morte de Cristo, né? E ela vai até o primeiro, segundo século, mais ou menos. Na verdade, um pouquinho mais, até o terceiro século, até o 300 e qualquer coisa. Quando dois imperadores entram em cena, um deles Constantino, e o segundo, se não me engano, Tertuliano, que é o que faz com que especificamente a igreja esteja vinculada obrigatoriamente ao Estado, né? O Constantino, ele abraça a religião cristã, mas até então ele não impõe, impõe no sentido de trazer a cultura cristã, mas e pegar os templos que eram de outros deuses e transfere, né, para o cristianismo, digamos assim. Mas a igreja primitiva é essa igreja inicial, principalmente no primeiro e segundo século, depois que Jesus morreu, né? Obrigado. Uma pausazinha para uma água. Depois que obrigado, minha esposa trouxe um copinho d'água para mim. Depois que Jesus morreu. E os pais da igreja são pessoas que, a partir lá do terceiro e quarto século, quando algumas heresias que já ocorreram no primeiro e segundo século, principalmente o gnosticismo no segundo século, começaram a questionar a fé bíblica, outros homens apareceram, Irineu de Lyon, entre outros, né? Não vou falar Santo Agostinho, né? Para defender a fé cristã. Mas a igreja primitiva, quero falar da igreja primitiva, só mencionei para você saber disso. A igreja primitiva é essa igreja que é fundada, digamos assim, que se inicia a partir lá do advento do Pentecostes. Jesus aparece para os discípulos, derrama sobre eles o Espírito, né, que eles recebem o Espírito, e depois aguardam em Jerusalém a descida do Espírito Santo e posteriormente a igreja se inicia ali. Vou fazer uma pausa aqui, tem uma irmã dizendo que Constantino trouxe a contaminação para a igreja. Mais ou menos, querida. Sabe por quê? Porque também muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Então, eu até entendo o que você está querendo dizer e concordo, não estou discordando não. Mas eles estavam também sendo chicoteados, estavam sendo mortos e agredidos, principalmente em arenas, comidos por leões. Então, de uma certa forma, também foi um alívio, né? Digamos, acabou descambando para o outro lado, mas não vou entrar muito nesse aspecto não, para não misturar. Mas a gente pode, posteriormente, falar sobre isso, tá bom? Mas vamos falar da igreja primitiva. Vamos ler, por gentileza, Atos 2, 42 a 47 e depois Atos 4, versículo 32. Atos 2, de 42 a 47 e Atos 4, versículo 32. Vamos lá. Deixa eu achar aqui rapidamente. Atos 2, 42 e 47. Prestem bem atenção na leitura, queridos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia
os que iam ser salvos. Olha outro texto maravilhoso sobre a igreja primitiva. Da multidão dos que creram, eram um o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que a gente infere disso, queridos? O que a gente pode... Por que isso é um case de sucesso? Primeiro, a integridade na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram discípulos de Jesus. Eles não aprenderam com textos de Jesus, eles aprenderam ouvindo de Jesus. E eles se mantiveram nessa doutrina daquilo que eles aprenderam. Perseveravam na comunhão, ou seja, tudo aquilo que eles tinham pertencia a todo mundo. Ninguém tinha mais do que ninguém. Olha que estilo de igreja maravilhoso. Né? Eu não estou dizendo que o irmão não possa ter mais do que outro, claro que não. Mas importante que ninguém tenha falta no mesmo ambiente. Né? Isso é uma questão de fraternidade entre os irmãos. Solidariedade, perseveravam no partir do pão. A preocupação com a caridade, preocupação com as faltas dos irmãos. E perseveravam nas orações. Se eles perseveravam nas orações, queridos, é importante que se diga o seguinte: a perseverança na oração significa que os propósitos eram os mesmos. Porque ninguém vai... Por que todo mundo hoje... Por que a gente tem uma campanha de oração hoje na Manancial de Vida? Por conta do coronavírus. Né? É claro que você ora por outras coisas, você pode estar desenvolvendo a sua prática de oração, e isso é extremamente salutar. Mas hoje, o que motivou a campanha de oração foi o coronavírus. Então, que bom que os irmãos estão orando, estão perseverando na oração, porque os nossos objetivos hoje são compartilhados. O que nós queremos é a bênção de Deus, para que isso não venha chegar na nossa casa. Né? E também que as pessoas que estão sendo atingidas, direto ou indiretamente, possam ter o auxílio do governo, o auxílio do Estado e o auxílio de Deus, que é o mais importante. Isso também tem que ser... que não falte o alimento, que não falte o remédio, que não falte condições básicas de higiene, que não falte também a graça de Deus à vida dessas pessoas. Isso são propósitos compartilhados. Por isso que eles perseveravam na oração. É claro que a perseverança na oração, no caso deles ali, se referia basicamente à questão de esperar a volta de Cristo, porque todos eles esperavam que Cristo voltasse ainda naquela época. Mas nós também esperamos. Quantos de nós estamos hoje ansiosos pela volta de Cristo? Quantos de nós estamos ansiosos? E se estamos ansiosos pela volta de Cristo, não é que a gente vai apressar a vinda do Senhor, porque o dia e a hora só Ele e o Pai sabem. Né? Jesus falou que só o Pai sabia, mas né, os irmãos entendem o que eu quero dizer. Mas hoje, olha que objetivo maravilhoso. É orar com um propósito compartilhado. Não é ficar simplesmente orando, a gente orando simplesmente pelos nossos anseios, mas pelos anseios de todo mundo. Né? E uma coisa importante também até que é a questão da generosidade. Tem uma menção muito, muito conhecida, né, sobre os cristãos da Macedônia e sobre as possibilidades de cada um, que ninguém se guardava o que era seu sem se preocupar com os demais. Vamos lá, em 2 Coríntios 8, versículo 1 ao versículo 5. Só um minutinho, queridos, que eu estou precisando achar aqui. Estou precisando achar. Me deixei... Será que eu esqueci desse versículo? Ah, está aqui. 2 Coríntios 8, 1 a 5. Ótimo. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Ah, que exemplo ótimo de igreja local, né? A gente podia ter usado esse versículo. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e na profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque ele, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Ou seja, a igreja de Macedônia estava pedindo para ajudar mesmo sem ter, mesmo tendo pouco.
E não somente fizeram como nós esperávamos, também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está ressaltando que eles estavam dando de si, não só dando, ajudando os irmãos, mas se doando em prol daquela causa. E em 2 Coríntios 6, versículo 9, está escrito assim, 6 a 9, né? E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, queridos, olha que case de sucesso. Eu digo que é um case de sucesso, que case é aquele exemplo. Ah, como é que a gente faz? Como é que a gente pratica? Está aqui, igreja primitiva. Não tem outra referência melhor. A gente pode usar alguns conceitos lá das igrejas, lá da Ásia Menor, né? As igrejas lá de Apocalipse, retirar o que é bom, retirar não, utilizar o que é bom e retirar o que é ruim. Mas olha que exemplo maravilhoso. Então aqui já está dito muita coisa do que pode ser. Isso é uma vocação nossa e isso é uma iniciativa nossa. Mas é isso que a Bíblia nos orienta. Deixar bem claro isso. Por último, querido, vou passar mais 10 minutinhos, por gentileza, tá? Parâmetros da igreja. Quais são os parâmetros da igreja? Parâmetros. Os parâmetros são os frutos. Os frutos. Porque Cristo fala que pelos frutos é que conhece-se a árvore. Vamos ler esse texto? Mateus 7, de 16 a 23. Olha que bonito. Mateus 7, de 16 a 23. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aí aquela mensagem profética que a gente não gosta muito de ouvir, não é que não gosta, é que assusta um pouquinho, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha só, hein? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que Jesus responderia. Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mas quem que pratica a iniquidade? Aqueles que não produziram os bons frutos. Aí o meu irmão me pergunta, que fruto é esse? Gálatas 5, 22, 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade, meus irmãos? Tem gente que diz que é tardio a irar-se, né? Não, não é tardio a irar-se, não. Longânimo é uma pessoa que está disposta a aceitar provocação sem briga. Isso que é ser longânimo. Benignidade e bondade eu não consigo distinguir, para mim são sinônimos, tá? Não sei, talvez uma tradução diferente da Bíblia me ajude, mas para mim é a mesma coisa. E fidelidade, mansidão e domínio próprio, que em algumas versões está como temperança. Contra estas coisas não há lei, ou seja, contra estas coisas não há condenação. Queridos, para encerrar, são 10 horas e 7 minutos, e lá na escola dominical a gente termina às 10h15. Eu pretendia terminar às 9h40. Peço perdão aos irmãos, mas se os irmãos estiverem cansados, vocês deixam gravado e assistem de partes em partes, tá bom? A irmã perguntou, é sério? É sério sim, porque é impressionante. Vídeo, as pessoas não têm tanta paciência quanto a aula presencial. Na aula presencial, como há uma interação maior, o tempo flui com mais facilidade. Aqui para mim está fluindo porque eu estou falando o tempo todo, né?
Mas, de qualquer forma, com certeza, vou me dirigir à irmã Jane, que é uma frequentadora da escola dominical. O tempo, a percepção de tempo seria muito menor se estivéssemos juntos. Vamos estar novamente. Vamos estar novamente. Se Deus quiser, isso vai passar. O coronavírus vai embora. Em nome de Jesus. Enquanto ele não vai, fiquemos em casa. Vamos ser prudentes, né? Vamos ser prudentes. Vamos ser astutos e prudentes. Astutos como as serpentes, não é maldosos, astutos. E sejamos mansos como as pombinhas, né? Para concluir, eu tinha dito no começo, a igreja não é o templo. Você está pregando contra o templo? Claro que não, queridos. Como eu disse, eu estou com muita vontade de rever vocês. Mas igreja somos nós. Igreja somos eu, somos você. Isso que nós estamos fazendo nesse momento é uma igreja, porque estamos em nome de Jesus, falando em nome de Jesus. Logo, eu queria compartilhar agora só 3 versículos e uma reflexão. Vamos ler rapidamente 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3. Estou com uma pequena dificuldade aqui de achar um versículozinho. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Eu acho que eu vou ter que procurar isso. Eu acho que eu não... tá aqui. Não sabeis... Achei, perdão. Está fora de ordem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora, queridos, olha que coisa interessante. Tem uma passagem bíblica que ela é João 14. João 14, de 1 a 6. Que quando nós lemos, nós vemos o aspecto de Jesus falando, nós entendemos, da sua morte, né? Mas que um dia ele voltaria dos céus para nos buscar. E a percepção que nós temos remete-se à segunda vinda. Existe uma outra linha que trata, na verdade, da ressurreição de Jesus e descida do Espírito Santo. Aí você pode perguntar, qual que está certa, meu irmão? Eu posso dizer para você com sinceridade, aceite as duas, que todas as duas são maravilhosas. Todas as duas interpretações de livros teológicos, a gente lê o livro, lê a opinião, tira a nossa conclusão. Então, eu vou ler esse texto, que você conhece bem, você normalmente sabe desse texto, fazendo menção à vinda de Cristo, de que um dia moraremos com Ele. Ótimo, não tem nada de errado nessa interpretação. Mas vamos ler, interpretando, vamos nos permitir essa análise, interpretando de que Jesus morreu, ressuscitou, e era necessário que ele morresse para que o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, viesse, né, e pudesse habitar toda a carne, que é o que diz lá em Joel, e é ratificado pelo apóstolo Pedro em seu discurso. Faz a leitura pensando que a casa hoje, olha que coisa linda, que essa casa de muitas moradas é você. Olha só que coisa linda que fica esse texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. Olha que texto gostoso. Imagina que Jesus estivesse falando. Eu não estou dizendo que... Presta bem atenção. Interpreta de duas formas. Interpreta que Jesus estivesse falando do Espírito Santo agora, e você hoje é a casa do Senhor, aonde Ele habita. E aonde você estivesse, Ele estaria junto com você. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ele não está dizendo de um futuro, ele está falando de um agora. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem até mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É como se você não soubesse o caminho, mas estivesse seguindo aquele carro do seu amigo para não se perder.
Olha que coisa maravilhosa, você se vendo nessa forma, como igreja do Senhor, como um tijolinho dessa edificação maravilhosa. Agora, você pode falar assim para mim, meu irmão, eu gostei, acho bonito, mas eu não tenho nenhuma função na igreja. Eu não tenho dons ministeriais. Então, se você não tem dons ministeriais, lê esse texto aqui comigo e você vai ver, tem uma frasezinha, a gente lê o capítulo, parte do capítulo 12, eu vou encerrar agora, tá? Eu já sei que extrapolei meu tempo. A gente lê parte do capítulo 12 e depois lê o capítulo 13. Lê um e lê o outro. 1 Coríntios 12, do 28 em diante, e depois lê o capítulo 13. Vamos fazer essa leitura e aqui a gente vai encerrar? 1 Coríntios 12, 28. A gente vai terminar o capítulo. E depois vamos ler o capítulo 13. Olha só que lindo, meu querido. Você que está se sentindo menosprezado porque você não tem um ministério na igreja. Presbítero Paulo, né? Paulo é o presbítero. Eu sou só um ajudante, eu sou só um servo. Não tenho nenhuma vaidade com isso. Eu sou presbítero porque a igreja precisava de alguém para ajudar os presbíteros. Hoje tem até bastante, hoje tem até 4, né? Antigamente só tinha 2, eu fui o terceiro. Hoje temos o nosso irmão Oswaldo também nos ajudando. Mas olha só que texto gostoso, olha que texto maravilhoso, que para mim é o texto que mais me conforta às vezes quando eu estou, digamos assim, quando eu dou aquela cambaleada que de vez em quando a gente dá. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Agora preste atenção nessa frase aqui. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí entramos no capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas o que é o amor, gente? O que é o amor? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se promove, né? Não fala o que não é, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, estamos falando de Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora,
conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Voltando àquela frasezinha do apóstolo Paulo do versículo 31. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Meus irmãos, está até difícil de orar. Vamos terminar agradecendo a Deus. Que essas palavras possam realmente fazer sentido na sua vida. Que não seja simplesmente a ministração de uma aula, mas que seja palavras que transformam o nosso caráter. E que nos dão a expectativa de que tudo que está passando, tudo que a gente está passando, vai valer a pena. Mas tem muita gente que precisa. Muita gente que precisa da gente. Não hesite em exercer o amor. Senhor Deus, obrigado por esse canal de comunicação. Obrigado por esses irmãos que participaram comigo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu falas ao nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa alma. Guarda a nossa integridade. Guarda os nossos sentimentos. Nos ajuda em nossas fraquezas. Nos ajuda nas nossas dúvidas. Nos ajuda em nossas dívidas, Senhor. Dívidas não financeiras, mas aquilo que temos falhado contigo. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos. Deus os abençoe. Por aqui a gente fica. E desculpa porque foi 1h20, o dobro do tempo que eu previa. A paz de Cristo a todos.